Boa noite, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Voltamos com o nosso canal da professora Rosiane para falar desse assunto tão importante que é a educação. E hoje é um dia muito especial, que hoje, no dia da nossa gravação, é dia 15 de outubro, dia do professor, esse profissional tão valoroso, tão importante para a nossa sociedade. Antes, eu quero deixar um recadinho. Curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos. Vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e trabalhar com, informar as pessoas, trazer informações sobre essa carreira do magistério, que as pessoas têm um olhar, alguns olham, nossa, que maravilha que é o magistério, o professor é um profissional importantíssimo para a sociedade. Não discordo, é importantíssimo mesmo. E outros já falam, coitadinho, escolheu ser professor. Não, o professor é um profissional maravilhoso, importantíssimo para a sociedade, vale ouro. Então, por favor, nos ajude, curta e compartilhe. E hoje, nós estamos aqui com uma profissional incrível, a professora Ana Reis, que tem uma história maravilhosa para compartilhar conosco. É filha de Itapevi e vocês vão gostar muito da nossa conversa de hoje. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Rosiane, tudo bem? E você? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui nessa noite incrível, primeiro pela data, né, que realmente, assim, falar de educação, falar de professor num dia dos professores é, no mínimo, né, interessantíssimo. E compartilhar um pouquinho do que eu já vivenciei nesses 35 anos que se passaram, e todos em sala de aula. Então, são muitas histórias, são histórias de superação, são histórias incríveis, claro. Há dificuldades, sim, elas estão presentes e elas fazem parte, como em qualquer outra profissão. Então, enquanto professora, eu acho incrível falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre a profissão que eu escolhi. Para mim, ninguém escolheu, eu mesma escolhi. E que até hoje, até hoje eu me dedico. Ai, que maravilha, eu adoro ouvir isso. Então, já que nós vamos falar um pouquinho, sobre essa escolha, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como você chegou na educação, como você falou, eu Pois quero é. ser professora. Pois é, né? Tudo começou em sala de aula mesmo. Eu era apenas uma menininha, eu estava na então quinta série, hoje é sexto ano, né? E eu tive uma professora também incrível de inglês que me incentivou muito, que é a Sandra Prieto, todo mundo deve conhecer aqui no município. E eu me lembro que ela me deixava, sabe, protagonizar algumas cenas em sala de aula, deixava a turma aos meus cuidados em alguns momentos, e aí eu replicava lições no quadro, e eu mesma já protagonizava ali a correção das atividades, e ali eu fui, sabe, falei, puxa vida, que legal e tal. E aí também tive um colega vizinho, né? Era de uma família muito tradicional aqui em Itapevi, que hoje já não mora mais aqui, há muitos anos mora inclusive em Sorocaba. Mas eu me recordo que os irmãos, alguns iam para a escola e ele não ia. E aquilo começou a me angustiar também. Por que que o Clóvis não ia? Né, era um aluno que tinha síndrome de Down, né? E aí ele não ia para a escola, eu queria o maior caso na escola, e por que não? Porque assim, ele ficava tadinho, ele ficava atrás da cortina, e meu pai me levava para a escola e ele nunca ia à escola. E um dia eu questionei a diretora, com então 8 anos de idade, por que que ele não podia ir para a escola, né? Então isso também foi uma coisa muito interessante. E ele me esperava chegar da escola para ensinar para ele o que eu tinha aprendido. Olha que Então maravilha. foi assim que eu comecei também, né? Foi aí que eu comecei a me questionar, falar, poxa, que legal, eu consigo, né, repassar. Eu achava aquilo o máximo enquanto criança, né? E acho que todo mundo começou com uma lousinha, um Sim. giz colorido, um apagador, né? Todo mundo começou ensinando alguém e eu comecei dessa maneira. E aí, claro, logo surgiu a oportunidade e eu também dei continuidade, fiz magistério na época. Na década de 80 nós chamávamos aí de normalistas, fiz magistério, né? E me formei na década de 80, então também foi bem interessante, porque eu também pude vivenciar algumas situações, fazendo os estágios, acompanhando alguns professores na época. Então, eu quero te dizer assim, que eu tive certezas dentro de mim, eu não abracei a profissão por falta de opção.
Eu fui construindo tudo isso, né? Então, o conjunto de tudo isso resultou em alguém que deu um tiro certeiro, né, prestou um vestibular para o curso de letras e de 80 vagas entrou em 16º lugar. E comecei aí a minha história. Me inspirei em vários professores também na graduação. Fiz dos meus, então, primeiros alunos as minhas cobaias. Eu acho que todo professor começou assim, né? Sim. Então, tinha muita metodologia lá que eu achava interessante. Eu falava, hoje eu vou aplicar essa metodologia da Lena. Vou ver se dá certo nas aulas de produção Sim. de texto. E até hoje elas dão muito certo, sabe? O tempo não apagou tudo isso. Hoje eu lido com um público muito diferente daquele. Claro, 35 anos passaram, né? Sim. Mas adaptando um pouquinho para a realidade do público de hoje, sabe? Tentando sanar as curiosidades desse público com que eu trabalho hoje, com essa turminha que está aí, engajada, com 1000 ideias. E além também dos conteúdos, eu ensino outras coisas. Eu também desenvolvo as aulas de projeto de vida com eles. Olha que legal. Então, eu sou pioneira no colégio onde eu trabalho, né, com essas aulas que também ajudam a moldar, né, a fazer com que esse aluno ele perca menos tempo, né, porque o que a gente observa na sociedade? O jovem ele está levando muito mais tempo para se formar. Sim. Isso representa para o Estado um ônus. Então, a minha proposta, enquanto engajamento nas aulas de projeto de vida, é realmente direcionar. Você quer ir por esse caminho, tá? Ciências biológicas, ok, vamos pensar nesse caminho, quais as opções nós temos? Você vai por esse caminho, né? Porque aí evita aquilo de, cursei um semestre, não gostei, vou trancar. Aí entra outro semestre, outro curso, não gostei também. Então, é para evitar tudo isso, para fazer com que o tempo deles seja também otimizado e ele não se sinta desmotivado a continuar estudando. Eu acho que essa é a principal ideia. Eu gostaria de só fazer um comentário, gente, o olho dela brilha. Brilha, e isso é fantástico, né? Porque a gente vê que tem mesmo ali um envolvimento, né? Com a educação, com o que eu faço, com o que eu escolhi. E isso é gratificante, porque é exatamente essa a nossa mensagem. É aquilo que a gente tem dentro da gente, né? A profissão que a gente escolheu, lógico que a gente precisa do nosso dinheiro, mas que a gente faz com amor. Então, professora, parabéns, seus 35 anos, obrigada. Com esses olhos brilhando. Nossa, me enche de alegria, porque é isso que eu quero ver nas pessoas, sabe? É isso que eu espero da educação, é essa paixão, é esse envolvimento. A docência, assim, Rosiane, ela é uma escolha, ela tem que ser uma escolha, eu vejo assim. Ela tem que ser uma escolha, e sendo uma escolha, ela tem que ser um compromisso. Exato. Então, são duas condições para que tudo dê certo. E aí, é claro que você tem que fazer no melhor. Às vezes, com as condições que você tem, às vezes, com o tempo que você tem, com o público que você tem, né? Com a geração de pais que nós também temos, que mudou muito através dos anos, né? Então, tudo isso contribui de alguma maneira, às vezes positiva, às vezes negativamente, mas as crianças, elas estão ali e elas esperam alguma coisa da gente, entendeu? E eu acredito assim, que às vezes os nossos alunos, tudo que eles têm é a nossa referência. Então, que nós possamos ser referência para esse público mesmo com que nós trabalhamos, né? Sim. É isso. Maravilha, gente. Estou encantada. Imagina. Com relação a essa trajetória, né? Vamos falar um pouquinho das experiências vividas, né? Hoje nós vivemos um outro contexto dentro das escolas, né? Como você falaria para um jovem hoje, né? Que está começando... Seja professor, por quê? Eu acho que ser professor é um ato de amor. Eu acho que começa por aí. Você ensinar a alguém aquilo que você sabe fazer, tem muita gente que sabe, mas sabe para si. Sim. Né? E às vezes não sabe dizer isso ao outro. Então eu acho que a primeira coisa é exercitar isso, reconhecer o seu potencial, entender que você é capaz de protagonizar essa cena sim, e que você pode contribuir para que outras pessoas também se sintam igualmente importantes na função do professor.
Eu acho que é isso. A primeira coisa é reconhecer o seu potencial. Depois, tem que ter foco naquilo que você faz, né? É direcionamento. Em cima disso, é dedicação e empenho. Eu acho que o conjunto dessas situações, elas nos fazem diferentes. Eu gosto de ser uma professora diferente. Eu gosto de ser lembrada por algo diferente que eu proporcionei ao meu aluno. Então, o conjunto dessas, né, desses ingredientes, vamos dizer assim, eles nos tornam marcantes. Eu acho que a função do professor é essa, é marcar a história do seu aluno. É ser lembrado tanto tempo depois com o mesmo carinho, como se tivesse sido ontem. Sim. Né? E às vezes é tão difícil. É tão difícil porque nós lidamos com tantas adversidades, são tantas situações que às vezes não contribuem para isso. Sim. Mas é importante não desistir e focar no seu objetivo. Então, às vezes, além de tudo isso, é compreender que você também tem aqueles olhinhos ávidos ali diante de si e que eles dependem do seu direcionamento. Sim. O professor, ele está na sala de aula, ele é linha de frente. Quando ele fecha a porta da sala, ele abre uma série de situações. Se ele decidir que ele vai ficar sentado naquela cadeira, ele não vai fazer absolutamente nada, ele não vai fazer absolutamente nada. Mas se ele decidir que com poucos recursos, mas com muitos sonhos, ele vai poder mudar a história daquelas crianças, ele vai conseguir. Muito legal. E eu estava pensando na questão do projeto de vida, né? Que agora a gente tem aí no currículo, né? E o quanto é importante você mostrar para as pessoas e resgatar aquilo dentro dela, né? Exatamente o que você comentou, o potencial de cada um, onde você vai, né, se desenvolver melhor. Muito bem, mostrar professora. que de repente assim, medicina, vamos falar de carreiras, né, de sucesso. Sim. Medicina, por exemplo, é uma carreira que é super, competitiva, né? Tá, de repente, tô vendo que ali não vai rolar medicina agora para o fim do ano. Vamos para biomedicina, né? Vamos tentar, vamos pegar um atalho e aí depois, daqui 2 anos, vai quando você tiver amadurecendo, exatamente. Né? Então, não é que eles terão os sonhos adiados, eles terão tudo isso reencaminhado. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque às vezes o aluno se frustra. Sim. Às vezes ele está escolhendo aquela carreira para alimentar o ego do pai, da mãe, da família, que não aceita menos que aquilo, entendeu? Sim. Então, você precisa mostrar para ele que há possibilidades e que há caminhos, às vezes alternativos, mas não diferentes do sonho que eles têm. Sim. Né? Então, é possível sonhar e é possível mostrar tudo isso para eles. Mas o que a gente percebe é que eles precisam, sim, de muito direcionamento. O jovem de hoje precisa de muito apoio, muito diálogo, muito suporte. É tudo muito, entendeu? Sim. Tudo. É tentar não deixar nada passar. Ao menor sinal de qualquer situação, você... com a voz de comando, você ir lá, você acolher aquele aluno, você ouvir. Às vezes é preciso ouvir muito mais que dizer. Sim. E a partir de tudo que a gente ouve, aí sim, reorganizar, né, rever o que deu certo, o que não deu. Eu gosto muito dessas aulas que eu faço ao final de cada bimestre, eu chamo de aulas de alinhamento. Né? Os meus alunos estão habituados a isso. Então, eu acho que é importante. Olha, o que deu certo, o que não deu, o que cai fora, o que vai entrar a partir da necessidade do grupo. Porque às vezes a gente vai lá, 6 sextos aninhos e acha que vai preparar a mesma aula, né? E não. Cada turma tem um perfil, né? Exatamente. Então, é muito diferente. Tem que ter, às vezes, plano A, plano B, plano C, às vezes até plano D. Sim. Mas eu acho que ainda assim é isso que faz da minha profissão, da nossa profissão, algo muito incrível. A escola, ela é um organismo vivo. E embora seja o mesmo lugar a ser ocupado todos os dias, não há um só dia igual ao outro. Verdade. Ali dentro. É verdade. Não tem jeito. Você falar que você vai dar a mesma aula, não acontece. Não acontece. Acontecem outras coisas ali. A gente não consegue, né? Parabéns, professora Dori. Imagina. Isso mesmo. Esse olhar. E eu acho que independente da fase que você está, né?
No infantil a gente usa muito isso, a questão da escuta, de perceber o aluno. Então, isso não vai acontecer só ali na educação infantil, vai no fundamental, vai no ensino médio, vai na faculdade. Então, esse olhar do professor é fundamental, né? O quanto o olhar do professor vai direcionar ali e vai causar impacto na vida do seu aluno, né? É isso. E a senhora também tem, né, uma carreira aí na questão do ensino da língua inglesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É verdade. Que tem sido tão, já há muito tempo a gente já vem falando sobre a importância do inglês, né? Ele agora entrou, né, para os currículos até do ensino fundamental. Tem algumas prefeituras que têm no infantil já, para que a gente possa ir ensinando desde pequenininho. Como você descobriu, assim, essa sua facilidade em ensinar um outro idioma? Você já praticava antes? Como que foi? É muito curioso, né? Ainda mais tem a idade, isso que eu falo. Estava na quinta série, então sexto ano, e aí tive uma professora que incentivou muito nesse aspecto e que me permitia protagonizar algumas cenas em sala de aula. Então, eu conseguia repassar alguns conteúdos no quadro, algumas lições, corrigir junto com os colegas. Então, foi muito bacana isso, porque eu comecei a entender assim, bom, peraí, eu consigo passar adiante aquilo que eu absorvi dessa aula. Né? Então, foi muito bacana, porque isso me levou muito longe, muito mesmo. Né? É a professora Sandra Prieto, tenho certeza que aqui no município muitos a conhecem. E ela tinha esse jeito, sabe, assim, todo, né, articulado, de lidar com os alunos e tal. E quantas vezes ela nos permitiu, em sala de aula, protagonizar essas cenas. E para mim foi muito importante, porque eu não tinha outras vivências. Sim. Não venho de uma família que tinha posses, né? Uma família que estimulava muito, mas que não tinha recursos para poder bancar cursos e tal e tal. Então, a minha vontade era tão grande em aprender que eu absorvi aquilo com uma facilidade incrível. E eu acredito que tanto mais jovem, muito mais fácil você Sim. absorver o conteúdo. E aí eu replicava para os vizinhos, né? Para esse vizinho que eu tinha, que era o Clóvis, que tinha síndrome de Down e tudo mais, e era um colega que não ia para a escola, né, lá década de 70 e tudo mais, esses alunos, eles estavam muito à margem da sociedade, Sim. né? Então, ele me esperava, assim, sabe, muito feliz, porque sabia que retornando da escola, eu ia dar com aquela lousinha, aquele gizinho na mão, eu ia repassar para ele as informações que eu tinha aprendido. Então, era uma maneira também de estudar, de retomar e de vivenciar aquelas situações, né? E aí eu não parei nunca mais. Aí quando eu me reconheci, sabe, na faculdade também foi muito importante. Eu tive bons professores que também traziam uma metodologia muito diversificada em sala de aula. Então eu fazia dos meus alunos ali, já lecionando as minhas cobaias, né? Falando, Sim. deixa eu ver se dá certo esse método aqui da Lena, que era professora de produção de texto. E eu não faltava as aulas dela na faculdade, né? Toda sexta-feira, 7 horas da manhã, eu estava lá. Então, e dava muito certo. E dava muito certo, e ainda, você acredita que até hoje isso dá certo? Eu acredito. É incrível, né? Então, ela tinha todo aquele suspense, ela recolhia aquelas folhas, né, das nossas produções de texto, e toda sexta-feira ela ia devolvendo, todas elas, eu ficava sempre com uma retida, né, nas mãos, e ela lia para todos. Eu faço a mesma coisa, mas com um caderno de produção de texto, cada um tem o seu caderninho, que é... Eu falo para eles que ali é um livrinho que representa as memórias de todos eles. Começa lá no início, a primeira série do ensino médio. O público com que eu trabalho hoje é o ensino médio. Sim. Então, eles começam lá na primeira série do ensino médio. E ao final da terceira série, eles têm um registro de todas as fases que eles vivenciaram. Então, eles conseguem observar o quanto eles evoluíram, por exemplo. Eles conseguem ir se corrigindo, inclusive, né? Às vezes, eles retomam os primeiros textos e falam, nossa, olha aqui o que eu pensava lá, né, no início e tal. Nossa, como eu mudei, né? A ideia é essa mesmo. É a ideia. A ideia principal é fazer com que eles revisitem tudo que produziram, que tornem-se críticos e que sintam-se fortalecidos para a mudança, né? Isto é, sejam sempre melhores. A proposta é essa. Maravilha. Então começou Constrói um assim. portfólio, né, com eles, né, para que eles possam Exatamente. fazer. É muito bom. bacana, muito, muito mesmo.
Eu fico pensando na época que eu estudava, né? Assim, na época do ginásio, que era o ginásio ainda. Aham. Eu não gostava muito das aulas de inglês. Eu Não é? confesso Ah, que não era muito a minha praia. E quando eu cheguei no magistério, eu tinha um professor de inglês que ele chegava todas as aulas falando inglês. E eu falava, não me chama, não me chama, não me chama. Mas ele era é bem excelente, isso. né? Eu fiz magistério no Cefam, então nós tínhamos o hábito de chamar mestres, né? Então ele era o mestre Uhum. Alexandre, as aulas dele eram muito boas e nas aulas dele eu comecei a me interessar mais pelo inglês. Ele usava música, então a metodologia é muito importante também, né? Por ser já uma outra língua que não é a nossa nativa, então aí começa a dividir opiniões, porque para muitos alunos aquilo representa, como é que eu posso dizer, algo incrível, e para outros um obstáculo a ser transposto, entendeu? Então, realmente a metodologia é acolher esse aluno, é trazer essas atividades diversificadas. A gente precisa encantar primeiro o aluno. Né? Eu costumo Sim, dizer que depois que você encantou o aluno, ele vai fazer qualquer coisa que você pedir. Mas ele precisa acreditar que aquele realmente é o caminho e que aquilo realmente dá certo. E às vezes isso leva algum tempo. hum? Da mesma maneira que tem os alunos que absorvem tudo aquilo logo de início, há alunos que precisam de muito mais tempo. E tá tudo certo. sim, Cada pessoa aprende num ritmo, aprende num tempo. Nós também somos assim, sim. né? Então, por ser já um inglês, falo, nossa, aula de inglês, então, né, falo, ai meu Deus, que legal, vai chegar a teacher e tal. E eu, por muito tempo, muitas gerações de alunos, eu acredito que até hoje nem saibam o meu nome. Né? A gente acaba perdendo esse nome, porque ai, Sim. a teacher, eu quero falar com a teacher. A teacher já chegou. Eu lembro que os diretores na escola falavam, ai meu Deus, mas quem é a teacher? Que teacher que Lembrei da é minha essa? filha agora. Sabe? Então, foi muito engraçado. Aí perguntava, falava, não sei, o nome dela é Luciana, é Patrícia, não sei, não sei. É a teacher. É aquela moça que dá aula pra gente. Então, foi legal, porque eles começaram já as primeiras turminhas, né? A inserir isso. Mas por quê? Porque toda vez que eu falava, olha, agora a teacher vai fazer tal coisa. Então, eles começaram né, a interiorizar essas situações e replicavam isso em casa, para os pais. Quantas gerações de pais? E uma reunião de pais, sem brincadeira, até hoje é assim, menina. Eles chegam na reunião e falam: olha, professor, eu vim para conhecer você, porque o assunto lá em casa é você. Fim de semana é você, Que vai ter um ótimo. passeio é você, então eu preciso saber quem é você. E é legal isso, fala, Sim, nossa, né, a gente massageia, né, o nosso ego, fala, sim. puxa, que legal, né, o aluno, isso vai além da sala de aula, quer dizer, as nossas falas, elas vão ecoando para todos sempre, amém, né, É, que bom. maravilha. Agora, com relação à importância de se aprender uma segunda língua, como você colocaria isso para os nossos ouvintes, né? Gente, É, vamos nos conscientizar, é importante. É fundamental, né? Nós vivemos num mundo globalizado, né? O inglês é assim, é um idioma que é falado mundialmente. Só não tem maior número de falantes, porque o mandarim ainda tem maior quantidade de falantes pelo mundo todo. Sim, Mas o inglês hoje é fundamental e de muito tempo para cá, né? A gente percebe que essa inserção nesse idioma abriu muitos caminhos, oportunizou muitos meios. Eu lembro que antigamente era um diferencial você saber o inglês básico, o intermediário, o avançado. Hoje é parte do pacote. Hoje você não passa, seja numa empresa de pequeno, médio ou grande porte, você não passa da segunda fase das entrevistas se você não tiver o inglês. Eles já perguntam: tem inglês básico? Se você não tiver, você está é dispensado da verdade. próxima etapa da entrevista. Né? Então, isso é muito sério, abre muitas portas, precisa ser levado com muita seriedade. Não é só um componente curricular como todos os outros, precisa ser tratado com a devida importância. Né? E é por isso que eu levo muito a sério, muito mesmo. Né? E falar de língua inglesa dentro da escola é fazer com que que seja plantado uma sementinha ali, sabe? E você não sabe onde o seu aluno vai chegar.
Você não sabe. Sim. Eu tenho alunos que moram na Oceania, eu tenho alunos que se mudaram para a Flórida, eu tenho alunos que moram no Japão. Então eu tenho alunos em muitos países, né? E ainda hoje me mandaram mensagens agradecendo por absolutamente tudo, né? Então, lembram-se com carinho, reconhecem aquilo como algo importante e isso ecoa hoje na vida deles e nas escolhas que eles continuam fazendo. Que maravilha, tá vendo, gente? Tem que aprender uma. Vamos aprender inglês, é fundamental. É verdade, é sim. Além de incrível, né? Vamos combinar que é um dos idiomas mais bonitos que existem, pelo menos na minha visão. Sim, é suspeita ela, né, gente? Mas suspeito é em dizer. verdade, mas é verdade. Você acha que tem uma idade ideal para aprender ou não? Eu acredito que não. Tá, eu acho que tem muita gente mistifica isso e fala, olha, primeiro esse aluno ele tem que estar alfabetizado. Não, não, não. Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que, inclusive, há escolas bilíngues por aí, né? Sim. No colégio onde eu trabalho, inclusive, nós estamos tentando fazer com que ele também se torne bilíngue aqui em Itapevi. Então, é importante. Eu acho que precisa. Passou da hora, né? Então, é fundamental que já bem jovenzinho, bem pequenininho, nós já comecemos a estimulá-lo. Eu sei que os primeiros estímulos, eles vêm da família. Sim. Pelo menos eu sempre estimulei muito minhas sobrinhas, né, meus sobrinhos e tudo mais. Meus afilhados, tenho vários. Mas a gente observa que eu acho que não impede, não interfere. Eu acho que são situações diversas. A gente precisa desmistificar isso de que não é importante. Vou esperar primeiro o meu filho encerrar o Fundamental 1 para poder investir. Não, não espere. Invista. É para a vida. Eu lembro, a gente teve um projeto no infantil. E aí as crianças de 3 anos, nossa, eles tinham assim, eles se interessavam muito, porque a gente trabalhava muito com imagem também, né? E aí a gente ensinava as frutas, cores, e eles estavam desenvolvendo, né, a linguagem ali, e eles conseguiam. Então, assim, era muito gostoso, era bem legal. Por quê? Porque é um processo lúdico, né? Sim. Quanto maior ludicidade a gente introduzir dentro dessa perspectiva, melhor o resultado, viu? Mas até com alunos de Fundo 2, ensino médio, eu acho que eu gosto muito desse processo mnemônico, eu trabalho muito com essa questão, introduzir música, eu gosto muito de cantar em sala de aula, eu acho que precisa, sabe? O professor, ele precisa deixar de lado as vergonhas, né? E dizer, eu não sou capaz de. Tente! Sim. Não vai ficar bom da primeira vez, mas vai ficar melhor da segunda, vai ficar bem melhor da terceira vez, e aí aquilo vai se tornar hábito. Entendeu? E aquilo vai fazer parte da sua rotina. Então, tem certas coisas que o professor de inglês ele precisa começar, sabe? A induzir os alunos. Sim. Primeiro porque ele já tem 4 habilidades para desenvolver ali, né? Essa parte da escrita, a parte da leitura, que às vezes a pronúncia também ela é muito difícil, né? Para o aluno e tudo mais. E essa parte da interpretação, vocabulário, enfim, é um conjunto de situações que você precisa, sabe? Então, com a criança o lúdico funciona muito, mas com o jovem funciona também. E até com o público mais adulto, viu? Ensino médio, assim, cursinho, com certeza. EJA, já trabalhei com EJA, né? E era muito interessante também. Eles se interessavam também? Sempre gostaram muito, sempre. Com algumas limitações, né? Eles não se sentiam capazes, olha que interessante. Muitas vezes eles não se sentiam capazes e não sabiam do quanto eles podiam ter aprendido, né? Assim, aprender. Então, era muito interessante dentro desse processo, porque cada passinho além, quando eles conseguiam traduzir dentro daquele contexto, né? Compreender dentro daquele cenário a ideia principal do texto, nossa, né? Para nós, professores, eu acho que é um dos momentos mais importantes. Né, levar o aluno a compreender. A gente vê que ele consegue caminhar sozinho, entendeu? Sim. Sem a nossa presença. Eu acho que a ideia é essa, torná-los, hoje a gente fala muito de protagonismo juvenil, né? Mas não deixar com que essa expressão seja apenas mais uma, né? Sim. Seja ali alguma coisa fora de contexto, não. O aluno realmente, ele precisa protagonizar tudo isso, se enxergar dentro desse cenário, né? E aí a figura do professor é fundamental, porque é ele que vai oportunizar tudo isso. É verdade. E com relação
as tecnologias agora, né? A gente está falando muito dessa questão da metodologia, como que eu vou chegar nesse aluno, mas hoje a gente tem aí alguns aplicativos que, né, ajudam bastante, né? Como Sim. você vê essa junção aí, tecnologia e um segundo idioma? A tecnologia ela veio para ficar. Não dá para dizer, ela não é importante. Não, ela é super importante, né? Eu sou fruto das aulas presenciais, eu estudei em escola de inglês aqui em Itapevi, que eu super acredito na metodologia e tal. Mas por quê? Porque tinha muito do lúdico, eu sou muito visual, então eu adorava essa parte, sabe? Sim, Adorava. E até hoje eu lembro com carinho daquelas liçõezinhas semanais e tudo mais. Para o aluno, dentro dessa proposta aliada à questão da tecnologia, eu acho que a tecnologia ela vem para engajar ainda mais. Ela não vai nos substituir. Pelo contrário, a tecnologia ela tem que ser nossa aliada. sim, Agora, para isso, o professor tem que estar capacitado, ele tem que estar preparado para essas situações, ele precisa planejar as suas aulas, né? Eu costumo dizer, como coordenadora pedagógica, eu também sou coordenadora há 12 anos, né? Eu falo para os meus professores, sala de aula não é lugar de amadorismo, né? Você tem que se colocar no lugar daquele grupo e tentar imaginar como é que eles vão lidar com aquela situação. Como é que eles vão vivenciar? Amanhã eu vou desenvolver tal assunto e eu vou reunir esses elementos, eu vou atrelar essa metodologia ativa e eu quero ver como que eles vão, né? E às vezes vai muito além daquilo que nós planejamos. Só o grupo sabe onde é que aquilo vai chegar. Às vezes é muito além, vai além das discussões da sala de aula. Aquilo, nossa, às vezes a gente leva alguma coisa para a sala de aula, aquilo, dali 2, 3 semanas, os alunos estão comentando ainda sobre o assunto. Então é muito interessante como a maneira como que a gente traz a tecnologia para perto de si, ela pode sim e deve ser um forte aliado. Não é deixar nas mãos da tecnologia com que tudo aconteça, não. Né? O professor ele é insubstituível. Eu acho que a pandemia ela veio muito para mostrar isso para a gente, inclusive, né? sim. Eu acho que foram anos assim complicados em que nós chegamos a titubear ali, falar, nossa, e agora? Como é que fica o professor? Incrível, incrível, porque nenhuma tecnologia conseguiu substituir-nos. Verdade. Elas Né? foram ferramentas importantes, né? Sim, são super Mas, importantes, mas aliadas dentro desse contexto, sim, numa ação previsível que precisa ser planejada, né, a cada passo. É isso, é, né? Entender que o adulto, o professor, ele é o adulto em sala de aula e é ele que é o regente da turma. sim, Então é ele que tem que ter os passos descritos para que ele possa atingir aquele objetivo dele. Parafraseando Shakespeare, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. qualquer lugar Não serve. é? Então, é importante essa discussão, por quê? Porque planejar essas ações é fundamental. E não é porque 35 anos se passaram, sabe, que eu sou detentora do saber, eu sei absolutamente tudo, eu não vou planejar as minhas aulas de amanhã. Não. Eu vou planejar sim. Por quê? Porque é importante que hajam ações bem-sucedidas, que haja um desenvolvimento, que o aluno também enxergue dentro dessa perspectiva, porque senão fica aquela coisa fragmentada, né? Sim, Quebrada. Nossa, mas tá, a gente começou falando, agora nós traduzimos, o que a gente vai fazer com tudo isso? Qual é a ideia, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é necessário que o professor ele situe o aluno, que ele diga, olha, hoje o objetivo da aula é esse, nós vamos desenvolver essa habilidade, esses são os passos da aula. Ao final, nós vamos chegar aqui. Né? E tudo bem se não chegou também, vai ter um outro momento, que às vezes o professor ele também se frustra, né? sim, É interessante também falar sobre essa saúde emocional, mental do professor. Eu acho que é uma coisa bacana também da gente falar, né? Porque o professor de língua inglesa, às vezes ele vai muito naquela vibe de, ai meu Deus, eu vou chegar arrasando, vou chegar lá cantando, falando, mostrando. E aí você chega lá, a turma está num ritmo diferente, e aí você precisa sensibilizar a turma para a aprendizagem, porque se você não sensibiliza, você não tem um resultado, né? E sim, aí ele acaba, de repente, não atingindo dentro daqueles 45 ou 50 minutos de aula, varia muito, né, de escola para escola, e aí ele se frustra porque ele não atingiu aquele objetivo. Então é importante lembrar que amanhã nós teremos um dia novinho para fazer tudo novamente. Partimos de onde nós paramos hoje, né?
e continuarmos aí as nossas ações. O importante é não desistir do movimento. E esse movimento de sala de aula ele é fundamental para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que a primeira coisa é o professor acreditar em tudo aquilo e depois ele fazer acontecer. Dentro desse olhar, né, de sala de aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a educação inclusiva no sentido de tudo que a inclusão ela pode trazer, né? Então, as questões de dificuldades financeiras, as questões de deficiências, né? Tudo que está ali dentro dessa palavra inclusão, né? Como a gente pode fortalecer aí o ensino do inglês, mostrar para as pessoas que o ensino do inglês ele vai deixar ela ali, igual nós comentamos, né? A empresa precisa que você conheça. Se você tem um inglês fluente, né? Então, nesse sentido, como que a escola pode, hoje, né? Você atuando ali como coordenadora, você acha que os professores estão preparados, né? A formação está adequada? A gente está conseguindo ali atingir esse grupo de alunos da maneira que deveríamos? Olha, eu entendo que precisa ainda muitas políticas públicas focadas nessas questões. Por quê? Porque cada público é um público, cada criança elegível da educação especial, ela tem uma habilidade a ser desenvolvida. Trazer atividades infantilizadas para o aluno realizar, eu acredito que não seja a saída, muito pelo contrário, tá? A proposta eu vou desenvolver aquela habilidade, dentro daquela habilidade, o que aquele meu aluno consegue realizar? Ele consegue realizar uma atividade, nas escolas da rede pública, por exemplo, todos eles hoje têm tablet, pelo menos na escola onde eu trabalho tem Chromebooks, né, tem o desktop e tudo mais. Então, dentro daquela perspectiva, ter esse olhar. Aliás, hoje tem até as plataformas, né, no estado. Sim. A gente tem até o Speak, que eu acho assim, que é uma ferramenta incrível para o ensino da língua inglesa, e que ajuda e muito a otimizar esses estudos. Né? Ao início do ano, no início do ano, os professores de língua inglesa, eles fazem com que o aluno seja preparado, sensibilizado para fazer uma atividade aí de uns exercícios de aptidão e tudo mais. Aí dentro dessa perspectiva, eles são inseridos dentro desse contexto para as dificuldades, onde é que eles estão, o que eles conseguem realizar. É como se fosse num curso de inglês mesmo, um teste de nivelamento. E aí, dentro dessa perspectiva, compreender que o nosso aluno da educação inclusiva, às vezes ele não vai avançar como os outros vão, né? E está tudo certo. Dentro daquilo que ele consegue realizar, se ele progredir um passo, Rosiane, se ele conseguir progredir um passinho, já terá sido um ganho. Verdade. Ele conseguiu pronunciar um conjunto de palavras significativas para desenvolver aquela habilidade. Pronto. Considere isso como tendo sido um ganho. Mas nós precisamos ter esse olhar e muito mais que isso. Eu sei que hoje é um componente curricular, inclusive, que está dentro das graduações. Coisa que lá na década de 90, quando eu fui aluna, não tinha. Mas depois, quando eu fiz o FSCar, pedagogia, aí sim, já tinha dentro dos componentes curriculares, tinha um focado na educação inclusiva. Mas eu vejo que a mudança, ela precisa acontecer, e ela acontecer rápido, porque esses alunos estão todos aí. Né? E amanhã eles estarão todos lá dentro da escola, sentadinhos na cadeira, esperando por cada um de nós. Né? Nós temos alguns lá na escola onde eu sou coordenadora pedagógica, inclusive com as professoras de suporte, eu acho isso super legal, né? Que é esse professor que ele é fundamental. Ela tem um carinho tão grande pela Maria Eduarda, é uma aluna que tem deficiência visual. Sim. Então, a menina tem o portfólio, tudo certinho, sabe? Ali com as atividades, e realmente a gente acompanha, porque tem a parte realmente da equipe de gestão que vai para a sala de aula e que faz esse apoio presencial, que está ali assistindo e dando um suporte, trazendo mesmo incentivo para que esse professor não desista, para que esse suporte aconteça. Para quê? Para que essa aluna ela obtenha êxito dentro das limitações que ela apresenta, para que ela não se sinta diferente dos outros. E dentro da língua inglesa são vários os desafios. Né? Não é só repetir frasezinhas e cantar musiquinhas. Não é só isso. É trazer todo um contexto social, cultural, né? E isso é um fator muito interessante também para o aluno em sala de aula, e especialmente para os alunos elegíveis da educação especial. Eu acho que
esse cuidado precisa acontecer. Né? Eu tive o ano passado um aluno, né, síndrome de Down, e aí nas aulas de inglês a gente utilizava muito o Chromebook para que ele pudesse participar das aulas, mas com imagens, né, e ele participava muito bem. E eles participam, A gente viu? vê que tem ali, né, que está acompanhando e que você está realmente ali proporcionando ali o aprendizado para ele, né? Então, ajudou muito aí a questão do computador e as aulas que a professora preparava, todas. Ele não fazia toda a parte textual, porque ele ainda estava se alfabetizando, né? Sim. Mas ele conseguia pronunciar, identificar. Foi bem legal acompanhar esse processo dele de aprendizagem. E com relação à questão social, né, o quanto o inglês ele é importante nas nossas escolas, quanto esse olhar das políticas públicas tem que ser fortalecido, para que sejam aulas que possibilite aquele aluno utilizar o inglês no isso. seu dia a dia, né, numa conversa, né, o ano passado eu tive a possibilidade de trabalhar com uma professora também, numa outra escola, que ela morou muito tempo nos Estados Unidos, e aí ela veio maravilhosa, assim, fantástica, fantástica. E ela tinha muita facilidade, né, para trabalhar com as crianças do primeiro ano. Então, ela conseguia levar a sala ali, aí às vezes eles iam, professora, ensinou isso. Eu, nossa, que legal! Ficava assim, muito bem, parabéns para vocês. Então, nós, professores, no meu caso, né, eu me incluo nesse grupo, nós também precisamos dedicar um tempo a uma aprendizagem diferente, né? Aprender um outro idioma. Seria fantástico que todos nós pudéssemos, né? Que todos nós tivéssemos, né? Tido essa formação. É um diferencial. E eu vejo assim, na nossa profissão, o quanto é importante continuar estudando. Né, essa parte da formação, pode ser clichê o que eu vou dizer, né? Que a pessoa fala às vezes ATPC, você diz que na sua escola chama HTPC, né? Na minha chama ATPC. Mas o quanto é importante esse momento, por quê? Porque é um momento de troca de experiências, né? É um momento de compartilhar práticas exitosas, é um momento de falar um pouquinho, até de solicitar ajuda algumas vezes. Olha, o que você está fazendo lá com aquela turma que dá certo, né? Sim. Puxa, estou tendo uma dificuldade. O que você acha? Você está trabalhando em português que eu posso trazer para o inglês? Então, também estar aberto a esse tipo de situação. Precisa deixar um pouquinho esse ego, né? A gente tem, às vezes, um ego muito inflado. O professor é difícil lidar, né, com isso. Mas entender que nós precisamos aprender também, continuar aprendendo. Eu todo dia, não tenho a menor dúvida, eu aprendo alguma coisa com os meus alunos. Com certeza. Eu gostaria de ler uma mensagem para você, professora. Você pode colocar, por favor, nossa mensagem para nossa professora? Tá bom. A força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Eu gosto muito desse poeta, né, do Braulio. Ele faz assim essas poesias pra gente e ele fala muito do professor e ele toca, né, o coração, que é o que a gente tem tentado aí falado para as pessoas, o quanto a educação é importante, o quanto valorizar o professor é importante, né, que a gente precisa, o nosso grupo precisa se fortalecer. Nós precisamos disso. É fundamental. A nossa classe, ela às vezes é meio assim desunida, né? Vai cada um no rumo, já percebeu isso, né? Sim. Então eu aplico a minha metodologia, ela aplica a dela, o outro aplica a dele. Poxa, que tal nós reunirmos tudo isso, fortalecer as nossas falas, engrandecer as nossas ações para termos melhores resultados? Porque o esforço ele tem que ser coletivo. Não adianta ser só meu ou ser só teu, né? Como o Braulio comentou aí, realmente. E é legal que em sala de aula, o quanto os alunos nos protegem de muitas coisas. Exatamente. Então, isso é bem legal. Então, que isso também possa servir de incentivo para todos os dias, ao enfrentar aquela turma que às vezes tem turmas mais resistentes, né?
tem turmas assim, mais fáceis, mais calorosas, tem todo o perfil de grupos de alunos, né? É Mas que verdade. nós possamos não desistir da nossa missão, que é ensinar. E compartilhar o que nós sabemos e saber o caminho através do qual faremos isso é fundamental. Professora, como que a gente faz para te localizar? Ela é empreendedora, gente. Na verdade, eu gosto muito, assim, sabe, de estar interagindo em várias situações. Eu sou coordenadora pedagógica na Escola Pública do Peru, em Cotia. Estou há 5 anos, então faço parte aí da diretoria de ensino de Carapicuíba, né? Trabalho na escola aqui em Itapevi também, no Colégio Porto Marquesano há 28 anos, então desenvolvo um trabalho bem bacana, junto aos pais, alunos de ensino médio específico, é o público com que eu trabalho, Sim. há 18 anos já. Então, são muitos anos, né, já engajada nisso. Gosto muito dessa parte de tradução, gosto muito dessa parte de verificação de texto, então muita coisa chega para mim, alunos que já foram nossos com abstract da faculdade, ai professora, dá uma força nessa parte, né? Então eu gosto muito, eu já digo para eles, quando você estiver nessa fase aí de redigir o seu trabalho, já de conclusão de curso, né? Traga para eu ver, eu quero fazer parte de tudo isso. Então, é bacana por quê? Porque tudo isso movimenta, né? E me faz sentir útil. E tem uns projetos futuros também, né? Quem sabe fazer um curso de audiodescrição Nossa, futuramente, muito né? bem. Porque logo eu me aposento também, então Sim, quero trabalhar com essa parte de audiodescrição que está crescendo muito, 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 verdade. muito. Hoje esse público que precisa de uma audiodescritora tá aí, ó, tá indo para a Bienal do Livro, tá indo para o teatro, para o cinema, né? Para as exposições de arte. Então acho que vai ser incrível acompanhar esse público também doando um pouquinho do meu tempo, trazendo um pouco desse conhecimento, sendo reconhecida por ele, claro, mas podendo auxiliar também essa turma, nesse público aí. Não sei, é um projeto futuro. Ah, Não pode vir sei. aqui contar pra gente. Quero Vamos saber ver. desses projetos. Na verdade, Sucesso. a minha irmã é que, assim, grande incentivadora, né? Ela tem uma visão, assim, muito... Eu falo para ela que ela é uma versão melhorada minha, sabe? Ela é tradutora e intérprete, então ela acabou abrindo esses caminhos. Olha, Ana, está em evidência, que tal você ir por esse caminho, né? Então é bem legal. Eu falo, nossa, é legal, é importante a gente sonhar, né? Sim, Puxa vida, eu já começo a me imaginar nesse cenário, acompanhando essas pessoas, nessas atividades, né? E o quanto a gente pode enriquecer esse processo e ser útil, eu acho que é importante. Eu acho que, mesmo depois de aposentada, não quero ser aquela mesa empoeirada que está ali de canto, que nunca mais foi lembrada nem usada para nada, sabe? sim. Eu me preocupo muito com isso. Então, que eu possa desenvolver, né, outros talentos. É Sim. isso. Maravilha. E vai Vamos dar ver, muito certo, porque você é muito engajada, muito vamos ver. comprometida, Ah, vamos ver, né? né? E é gostoso aprender coisas novas, estar, né, num ambiente novo, né? E fazendo aquilo que você gosta, né? Que o inglês é uma. Você gosta do inglês, gosta de ensinar, gosta de utilizar ele na sua vida, né? Então vai ajudar bastante fazer a interpretação, né? Vai É. ser muito bom. Fico muito feliz em recebê-la, né? É gratificante ver o brilho nos seus olhos, como eu disse no começo, o tempo todo da nossa conversa, o quanto você fala com amor, né? A sua dedicação em sala de aula, isso é fundamental e toca a vida das pessoas. Né? Eu tenho certeza que, como você mesma disse, os seus alunos te chamam, eles querem conversar com você, querem contar como está a vida deles nos É. países, né, que eles estão. Então, isso não tem preço, não tem o que pague isso. Né? Você vê que você foi muito importante ali na vida daquele aluno. E é isso, professores, que nós fazemos. Nós impactamos vidas, né? Nós somos, nós construímos sonhos junto com eles, né? E como você disse, vou me aposentar, mas eu tenho sonhos, então que seus sonhos se multipliquem cada vez mais, Ah, né? eu Que amei, imagina. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que é importante falar sobre isso, compartilhar um pouquinho, fazer com que as pessoas entendam também que nem tudo foi só uma carreira de sucesso, sim, foi uma trajetória feliz, mas que diante das adversidades, alguns caminhos me levaram, né? Foram descobertos por mim e foram
me levaram, na verdade, me conduziram. Poxa, não dá para eu transpor dessa forma, eu vou transpor de outra forma, né? Então, encontrar caminhos alternativos para desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Né? E parece que não, mas tem sempre alguém nos observando. Sim. Tem alguém da gestão, tem alguém, né, da coordenação, tem alguns pais de alunos, tem o próprio aluno. Gente, quer campanha melhor do que o nosso aluno? Não tem. Né? Sabe, é lindo ouvir, sabe, se vê hoje nas redes sociais, assim, a mãe dizer, ai, parabéns, Ana Reis, a professora preferida do meu filho. Então, assim, sabe, puxa vida, gente, ele tem 12 opções, ele me escolheu, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa na minha metodologia, na minha estratégia, na maneira de abordar o conteúdo, ou na minha pessoa, não sei, ou em tudo isso, que faz com que ele, né, faça essa escolha todos os dias. E não é fácil ver você estar no topo sempre, não tá mesmo. E nem é para ser uma competição, né? É verdade. Mas o reconhecimento, ele fala alto. Então, que todos aqui, né, se sintam fortalecidos a seguirem fortes no propósito. O caminho é esse, foco e ritmo. Precisa sim. Planejar suas aulas, as aulas elas têm que ter uma intenção por trás delas, né? Então, entender que uma aula termine, ali você tem que iniciar, começar com um warm-up, enfim, né, com uma sensibilização. Olha, nós paramos na aula passada em tal assunto, hoje nós vamos partir daqui. Vocês se lembram lá? Pega 10 minutinhos da aula, insere a turma no contexto, porque sempre tem aquele que faltou na aula passada e tudo mais. Então, para não deixar realmente ninguém para trás, para ninguém se sentir diferente, eu acho que o professor ele tem que ter todos esses cuidados, né? E não deixar ninguém para trás e estar sempre ali, acolhendo todo mundo. Porque, às vezes, muito que o nosso jovem precisa hoje é ser acolhido. É verdade. Né? Isso é fundamental. Então é importante. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade, espero ser convidada outras vezes para falar sobre outros assuntos, né? Com certeza. Porque eu trabalho também em gramática, interpretação de texto, produção de texto, literatura. Então tem uma série de assuntos assim sobre os quais eu gostaria de falar. Com certeza. Será muito bem-vinda. E pode trazer também os colegas, né? A gente estava conversando de combinar de trazer para outros professores poderem participar também e que a nossa voz seja ouvida, né? Nós precisamos que a nossa voz ultrapassem aí as paredes de todas as escolas desses, né? Dos nossos senados, né? Brasília, né? Uma hora a gente chega, Vai chegar, né? vai chegar. Mas tudo começa assim, com esse encantamento na sala de aula. Sim. Começa desse micro, né, para que a ação se torne macro. É verdade. E que nós possamos somar esforços para que todos se sintam reconhecidos, né, para que a nossa profissão, porque é a única que forma todas as outras. É meio clichê, mas essa que é a grande verdade. Todo mundo passou pelo cuidado de um professor. É verdade. Todos. Né? Ninguém pulou essa etapa. Nem mesmo lá nos séculos XI e XII, quando o conceito de escola era muito diferente do que nós temos hoje. Sim. Em que alunos mais velhos ensinavam os mais novos. Depois, aquelas outras escolas em que alunos sexo masculino numa escola, feminino em outra, quando puderam alcançar esse espaço, também estudavam. Então, é bacana, porque dentro desses vários conceitos, o que nós temos hoje é um resultado de ações que sucederam, né, e que foram lá atrás dando certo, dando errado e tudo mais, e sendo replicadas hoje, né? Isso mesmo, eu adorei, professora, a nossa conversa, que Deus te abençoe, sempre, sempre, sempre a sua escolha é maravilhosa, me enche de orgulho, assim, conversar, né, com uma professora que tem uma história tão bonita, né, e com tantos frutos, né, que vai seguir ainda, e aí, nós trouxemos uma lembrancinha por esse dia tão especial. É uma singela lembrança, né? Mas que eu espero que a senhora goste, né? Que quando olhar vai lembrar desse dia. Mas nós teremos outros, tá? É só para lembrar desse dia do começo, tá bom? Que lindo, obrigada. Eu acho que é uma ação que expressa muito mais que, né, um presente. Eu acho que é a própria palavra.
por trás dessa iniciativa tem todo um contexto, tem toda uma forma de dizer você é especial, é importante, e eu me sinto muito feliz. Muito Gratidão, obrigada. viu? Muito Você obrigada. representa os nossos inúmeros professores. Que vocês tenham um feliz Dia dos Professores, assim como nós temos essa alegria no nosso coração, que vocês também possam senti-la aí no coração de vocês. Muito obrigada e até o próximo podcast da professora Rosiane. Até lá.